Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de segunda-feira, 10 de novembro de 2025, uma manhã ensolarada em Ribeirão Preto, tá quente já, né? 25 graus, a temperatura deve subir hoje até os 31, nós tivemos 17 logo pela manhã, 14 graus aí de amplitude térmica. É uma manhã ensolarada com possibilidade zero de chuva, a umidade relativa do ar está em 51%, mas não se engane não, ela deve cair abaixo dos 35% hoje, tá? Apesar de muita chuva, das chuvas que caíram nesses últimos dias, a umidade já vai começar a declinar, a cair mais rapidamente nesses dias de seca, né? Com o sol um pouco mais forte. É a primavera brasileira, aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, é Ribeirão Preto. Então, passando aqui para poder falar com você a respeito de algumas coisas que nós sempre estamos alertando, tá? Sempre alertamos dessas coisas e quando as pessoas são acometidas de problemas com relação a esses alertas, a gente fica triste. Escorpiões e mosquito Aedes aegypti, eles ficam na maioria das vezes dentro das casas, tá? Então, a maioria dos casos, quando acontece ou ocorre, é porque dentro da casa da pessoa, dentro da residência dela, do pedaço dela ali, tem um escorpião ou um mosquito Aedes aegypti. O criadouro é ali dentro da casa mesmo. Então, o que os especialistas pedem? Limpe a sua casa. Traga a sua casa limpinha, de tal forma que você diminua, que minimize, diminua muito a possibilidade de você ter um problema com um mosquito Aedes aegypti ou com um escorpião, tá bom? O escorpião ele gosta de lugares sujos, tá? Escombros, resto de material de construção civil, telha, tijolo, madeira, lata velha, essas coisas que ficam lá amontoadas, sabe? Aqueles escombros de material, resto de material, fica lá e ele se torna um ambiente favorável para a proliferação do escorpião. Já o mosquito Aedes aegypti é a água limpa acumulada ao ar livre, numa garrafa, numa latinha, numa tampinha de garrafa, pode se tornar um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Então, passando daqui para poder pedir para você, evite tê-los dentro da sua casa, de tal forma que você vai ficar livre deles, né? E o mosquito Aedes aegypti precisa fazer um alerta aqui. Ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue na sua pior forma, que é a hemorrágica, pode te matar. Pode te matar. A dengue hemorrágica mata. Então, dengue mata sim, tá? Presta bem atenção nisso que eu estou falando. Fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas não é recomendável. Os especialistas dizem que a insolação ou a desidratação é muito mais frequente em pessoas que fazem exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Então, a melhor coisa a se fazer, cuide para que você não tenha nenhuma insolação, nenhuma desidratação e evite ter que ir para o posto, para a UPA, né? Aí, você agindo assim, fica mais fácil de controlar todas as coisas. Outra coisa que eu preciso falar para você, não coloque fogo em nada, seja ele cama velha, madeira, fogo no mato, não pode. Isso é um crime ambiental e você pode ser multado por isso se for pego, tá bom? Se alguém te denunciar e tiver a comprovação que foi você que colocou, você vai ser multado, vai ter um processo para você responder. Então, não coloque fogo, tá bom? Dado esses recados, eu gosto muito de falar com vocês a respeito disso, mas eu quero dizer para você que a maioria das vezes quando alguém coloca fogo em restos de materiais que estão nos terrenos baldios, é porque alguém descartou num lugar errado. Então, presta atenção, não descarte em lugar errado, multa também. E não coloque fogo para ficar livre desse negócio, tá bom? Dado esses recados, eu quero falar com você a respeito de um tema que sempre tem alguém querendo saber. Mas qual é a vantagem de você servir a Deus? Você vai ter um Deus que te protege e te garante a vida eterna. É isso. O Deus que nós servimos, ele é um Deus que nos protege e nos garante vida eterna, apesar de estarmos muitas vezes passando por dificuldades aqui na Terra. É momentâneo, é temporário. Esse sofrimento aqui
vai acabar. Então você precisa confiar em Deus, entregar o seu caminho ao Senhor. Para quê? Para que Ele te proteja aqui na terra, para que você tenha um ajudador, para que você viva melhor, para que você solucione os seus problemas mais rapidamente, que você tenha aquele ajudador num momento de dificuldade. É isso, é para isso que você tem um Deus que está à sua disposição e que ainda entregou de presente o seu Filho amado ali na cruz do Calvário para morrer pelos meus e pelos seus pecados. E ainda garante vida eterna para você. Quer mais o quê? Um Deus desse é como o salmista está dizendo aqui, ó. Veja aqui, ó. É o Senhor Deus quem protege pessoalmente, tá? Aqueles que o temem. E não é temer de ficar com medo dele, é temer respeitando ele. É ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. É ele, é Deus que guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Salmo 33, versículo 18 e 19. É o Senhor quem cuida, quem protege aqueles que temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Tá aí uma receita gloriosa, grandiosa para você neste dia, nesta manhã de segunda-feira, para que você tenha um protetor, para que você tenha um Deus que te guarda. Você só precisa confiar no seu amor e entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele. É isso. E Ele vai te salvar da morte, a morte eterna. E você vai ter ao lado dele uma eternidade garantida pelo sacrifício que foi feito ali na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. No tempo de fome, Ele livra, Ele guarda, Ele conserva com vida aqueles que o amam e temem a Ele. É isso. Esta é uma segunda-feira e nós precisamos fazer bem rapidinho, e esta é a palavra para você hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixe que Ele faça as demais coisas, aquilo que é necessário para a sua vida, tá bom? Se você fizer isso, decidir por Jesus e orar comigo nesse momento, a partir desse momento, Deus passa a ser aquele que te protegerá, aquele que vai te guardar, aquele que vai te salvar, e no tempo de dificuldade você não vai passar fome, você não vai ter problema, Ele vai te conservar com vida. Beleza? Dado o recado. Isso mesmo. Hoje nós estamos naquela correria novamente do final de semana. Vamos falar da nossa relação de pessoas que eu sempre oro e que você deve ter a sua aí, né? Muito bem. Se você já tem, pegue aí a sua relação de oração e vamos orar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão precisando de uma bênção especial. Aqueles que estão em meio a conflitos, aqueles que estão em meio a guerras, aqueles que estão em dificuldades, aqueles que nesse momento estão precisando de um auxílio, de uma guarda e que confiam no Senhor. A tua palavra diz que o Senhor guarda, o Senhor salva, o Senhor livra. Por isso, nós estamos pedindo ao Senhor. Nós não temos a quem recorrer. Somente o Senhor é o nosso Deus e nós queremos e nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor atenda às nossas orações. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles também, firmando os seus passos na rocha, no caminho que é Jesus Cristo. Eu oro por todos aqueles que nesse momento estão voltando também para o caminho, aqueles que nesse momento estão reconhecendo que longe do Senhor não existe alegria, não existe futuro e não existe a possibilidade de estar melhor. Nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão enlutados, aqueles que nesse momento estão em dificuldades, vivenciando luto, aqueles que estão tristes, que estão angustiados, mas o teu Espírito Santo é capaz de consolar o coração de cada familiar, de cada amigo, de cada parente e fazer com que, mesmo em tempo de dificuldade, eles tenham momentos de alegria para que possam continuar vivendo
nesta terra e servindo ao Senhor. Nós oramos para que o Senhor acalente, console o coração de cada um deles. Eu oro também por todos aqueles que estão nesse momento em situação de drogadição, de alcoolismo, situação de rua, debaixo de opressão, de possessão, de depressão, de angústia, de tribulação, e repreendo toda a ação do inimigo na vida destas pessoas. Oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela Irmã Maria Dourada e a família, oro pela Isabela, pelo Miguel, pela família, pelo Fabiano, oro pelo Edilson, pelo Adriano, pelo Vitor e pelo Gian. Eu oro também, nesse momento, pela Dona Neia e o seu Fernando, pela avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza e as suas famílias. Eu oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos, que o Senhor dê graça a cada um deles, socorro bem presente na hora da angústia sobre a vida de cada um deles. Eu oro também pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos, das creches, das escolas, universidades, faculdades, que nesse momento estão aprendendo e que devem estar sendo ministrados por homens e mulheres que estão em conformidade com a Tua palavra. Que o Senhor abençoe a cada um deles. Oro pelos que estão hospitalizados e por aqueles que trabalham no ambiente hospitalar. Aqueles que não estão hospitalizados, que estão se recuperando em casa, que o Senhor também dê graça àqueles que estão cuidando, os cuidadores, que o Senhor dê sabedoria para que eles possam lidar com essas pessoas. Eu oro também pelos empregadores, pelos desempregados, pelos empregados, para que todos eles tenham sabedoria de vivenciar esse tempo, tanto de empregador quanto de empregado ou desempregado. Que os empregados estejam valorizando o emprego que têm e os desempregados que estejam se capacitando para preencher essas vagas que estão sendo oferecidas nesse tempo. Da saúde, da paz, da alegria a todos aqueles que nesse momento estão orando conosco. Que esta semana seja uma semana repleta de grandes e boas realizações, que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus. Tenha uma grande segunda-feira, uma semana repleta de boas notícias e que venham as boas notícias das maneiras mais diversas possíveis e imagináveis. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que dê saúde e paz sobre você e a sua família. Um grande abraço, Deus abençoe.